Opa, gente, tudo bom? Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de animes. Mano, pelo amor de Deus, eu simplesmente esqueci como é que faz a intro desse canal aqui. Eu desisto, eu vou só começar a improvisar e começar o vídeo de qualquer jeito mesmo. Tenho quase certeza que se vocês conhecem esse canal aqui, sabem que eu já fiz alguns vídeos de Boku no Hero nele, né? No entanto, eu acho que eu nunca falei sobre alguma coisa que eu gosto de Boku no Hero aqui nesse canal. Então, vou falar de algo que eu gosto e gosto bastante. A Uraraka. Pois é, a Uraraka. Mas calma aí, vai, deixa eu elaborar primeiro. Quando o Boku no Hero foi lançado há alguns anos atrás, ele era com certeza absoluta algo bem novo, né? Tinha umas coisas, uns conceitos bem legais, e especificamente depois da primeira e segunda temporada, a Uraraka acabou virando o meu personagem favorito na época. Não sei se alguém mais gostava bastante dela nessas primeiras temporadas aí, mas bom, eu gostava. Era um personagem fofo, o design dela era mais fofinho ainda, com essas bochechinhas rosa, adorável. Até o nome dela era legal, cara. Se eu não me engano, acho que o próprio autor de Boku no Hero chegou a falar que quando ele colocou o nome Uraraka na personagem, foi a primeira vez que ele pensou, nossa, eu sou muito genial, porque o nome dela combinava muito com o design. O poder dela era muito interessante. Boku no Hero meio que começou pra mim sendo uma daquelas histórias, sabe, que tem vários poderzinhos, tipo, tem alguns personagens que tem poder normal, tipo fogo. Todo anime tem alguém que tem poder de fogo, então sinceramente dane-se. E ela tinha um poderzinho meio simples, sabe, ela só levita as coisas e é isso. E era um personagem extremamente carismático. Acredito eu que principalmente porque, desde a primeira temporada da série, eu não esperava exatamente que ela fosse nada no anime. Até porque, vamos ser bem sinceros, né? Eu fui assistir esse negócio aqui vacinado depois de já ter visto 300 animes shonen e tudo mais. Quando você bate o olho na Uraraka, na primeira vez que ela aparece no anime, você sabe o que ela vai ser. Ela vai ser uma personagem meio principal ali secundária, e possivelmente vai ser o par romântico do Midoriya no final da história. Beleza. A gente sabe que se tem uma coisa que anime shonen nunca consegue fazer direito, é romance. Romance é sempre uma bosta, né? Só não consegue ser piores do que a maioria do shonen fazendo personagem feminina, né? Aí piora um pouquinho a situação. E a gente tem a Uraraka, mulher em shonen, com o plus de ser um par romântico. Fui com a expectativa baixa e saí até que impressionado, pra falar a verdade. A primeira temporada da história mostrou ela como um personagem muito carismático, um suporte emocional legal pro Midoriya, que realmente, né, começou a aparecer desde o episódio 2, foi um dos primeiros personagens que não foi babaca com o Midoriya ali. Passando por algum tempo, o Midoriya salva ela com aquele murrão dele de 5 milhões de dano, ela acaba salvando ele de cair e morrer também. Depois ela tenta ajudar ele a passar no exame lá pra entrar na escola, o que foi bem fofinho. Eles fazem amizade, acabam fazendo até mesmo time juntos, e a Uraraka foi um personagem até que bem importante pra mim, apesar de não aparecer muito na primeira temporada, sabe? É meio difícil de lembrar isso hoje em dia, cara, mas se vocês se lembrarem bem, lá no comecinho de Boku no Hero, era quase como se o Midoriya fosse um deficiente, cara, pra aquele mundo, sabe? Era um mundo onde literalmente todo mundo tinha poder, todo mundo soltava raio laser, todo mundo tinha algum poder incrível, e como nós temos aí uma sociedade onde aparentemente o Batman não existe, Midoriya ser um cara sem poder era um bagulho meio zoado, que fazia com que ele fosse bem nerdola e excluído. Até o próprio apelido dele, né, Deku, que tinha sido um apelido dado pelo Bakugou, era praticamente dizer que ele era inútil. A Uraraka foi o primeiro personagem que transformou esse apelido em algo novo, né, quando ela fala que a pronúncia dele em japonês parecia que significava você consegue, e isso significou tanto na virada de vida do Midoriya, que ele escolheu Deku como o nome de herói dele. Muito fofo, né? Na primeira temporada, a Uraraka foi um personagem secundário legalzinho, mas na segunda, ela realmente virou um dos meus personagens favoritos. Tínhamos todo um conceito muito legal de aprofundar o personagem dela, que basicamente resumindo todo o conceito do personagem dela na segunda temporada, é que a gente descobriu que ela é pobre. Tinha umas histórias de capa no mangá que mostravam que quando ela tava com fome, ela ia dormir, porque ela não tinha dinheiro pra poder comprar um iFood da vida. Acho muito engraçado o fato do personagem dela não ter dinheiro pra poder comprar um iFood, mas ela sempre andava nas capas e nos capítulos ostentando uns tênis mó maneiro. Se você comprar comida, você só vai poder comer uma vez, mas você pode usar Jordans todos os dias. Essa é a filosofia da Uraraka. Eu nunca vou me esquecer dos pequenos detalhes que a personagem dela começa a ter desde a segunda temporada, tipo, quando ela liga pela primeira vez por celular pro Midoriya, e as pessoas começaram a perceber que, tipo, todos os alunos da UA tinham um smartphone, menos a Uraraka. Ela tinha um celularzinho de flip velho, ridículo, assim, sabe, fofinho. Por ser uma pessoa que não tinha muitas condições, e os próprios pais da Uraraka, né, serem pessoas que também não tinham muitas condições financeiras, ela tinha um sonho e um objetivo muito mais pé no chão do que os outros personagens. Ela não queria ser uma grande heroína, ou ser famosa, ou qualquer coisa do tipo. Ela basicamente entrou naquela pelo dinheiro. Ela queria que os pais dela pudessem se aposentar numa boa, que ela pudesse cuidar das finanças da casa e dar uma vida confortável pra família que cuidou dela desde criança. O que, sinceramente, é um objetivo muito fácil de se identificar. Juntando isso com um personagem muito carismático e esforçado que ela era, isso acrescentava em muito pra mim. No segundo arco da história, ela teve muita coisa legal pra poder se desenvolver, cara. Muito legal mesmo. Tipo a luta bala que ela teve com o Bakugou, onde ela tava nervosa, não tava muito confiante de que ela conseguia ganhar. E eu gosto muito do fato de
de que todos os personagens no arco do torneio meio que dão uma subestimada nela, mas o Bakugou em específico, ele só consegue vencer ela na luta justamente por ser o único cara que não subestima ela, porque o esforço dela tornava ela forte. Ela teve muito desenvolvimento com os poderes, muito desenvolvimento com a estratégia, com a determinação, e mesmo que ela tivesse uma falta de habilidade nata ali pra poder lutar com um cara tão forte, ela quase ganha. Depois ela até ganha uma versatilidade um pouquinho maior, né? Ela aprende artes marciais pra poder cair na porrada sincera com outros personagens, é muito legal. Porém, o meu problema com o personagem dela é meio óbvio, né? O problema se chama romance. Não é surpresa pra ninguém, jovens, que desde o episódio 2 de Boku no Hero, existe um romance entre o Midoriya e a Uraraka que foi desenvolvido na história de uma forma bem interessante, na realidade, né? Isso não é necessariamente ruim, porque nas primeiras temporadas eu acho o romance deles muito bonitinho. Eles têm química juntos, eles apareciam muito juntos, mas mesmo que eles tivessem ali um certo interesse um no outro, ambos os personagens iam se desenvolvendo sozinhos, chegando nos seus objetivos, nos seus sonhos e tudo mais. Quando a segunda temporada da história acaba em Boku no Hero, nós chegamos em um ponto que pode até ser meio interessante pra Uraraka, que parece que vai ficar interessante, que eu até chego a lembrar que teve um capítulo do mangá que ela percebe que tem uma leve quedinha pelo Midoriya. Leve quedinha é sacanagem também, né? Ela tem uma queda colossal pelo moleque. Ela percebe que, por exemplo, mesmo que o Midoriya tenha interesse, ele tá 100% focado nos objetivos da vida dele, na vida profissional dele, e que ela também tinha objetivos pra focar. Então legal, ela vai se focar na sua vida profissional, ela vai por enquanto deixar aqueles sentimentos de lado pra desenvolver isso mais pra frente. Muito pica. Uma pena que ela desaparece da história depois disso. Eu acho que, obviamente, se você conhece Boku no Hero, você com certeza absoluta pode considerar isso como um problema com Boku no Hero em si, e não apenas com o personagem da Uraraka, vai. Até porque eu acredito que muitos de vocês tenham personagens favoritos que sejam da turma 1A, por exemplo, tipo, sei lá, o Lida, por exemplo, que ele aparece muito na primeira temporada, na segunda temporada também, ele é tipo um dos melhores amigos do Midoriya, e aí do nada ele só desaparece pelo resto da história. Basicamente, personagens que não são Midoriya, Bakugou e Todoroki na turma principal, eles só vão sumindo conforme a história vai rolando, né? Mas a Uraraka, pra mim, ela tem um valor meio especial nessa questão dela sumir, cara, porque ela não necessariamente desaparece da história, né? Como eu falei pra vocês, ela ainda tem a questão do romance. Mesmo que todo o desenvolvimento dela tenha sido meio que retirado da história, entre aspas, ela continua aparecendo. No entanto, ela só aparece quando nós temos cenas relacionadas a romance. Ela aparece pra poder pensar no Midoriya, aí depois ela tá olhando o Midoriya ali meio de longe, aí depois ela vai conversando sobre o Midoriya. Eu odeio como os caras simplesmente pegaram ela e fizeram dela ser um personagem pica pra ela lentamente ir virando a Hinata de Naruto clássico, tá ligado? Nossa, a Hinata de Naruto clássico foi pesado, mano. Achei até um pouco ofensivo isso aqui, acho que eu vou cortar do vídeo depois. O que eu acho tenso disso, cara, é que, infelizmente, é meio que normal isso acontecer, sabe? Em anime shonen, principalmente, né? Nós temos um anime que é basicamente uma história grandiosa. Boku no Hero foi feito pra poder ser uma história grandiosa, né? É a história do Midoriya, e o Midoriya não é simplesmente um cara que vai ser um herói, ele é um cara que quer ser o maior herói que já existiu e tudo mais. Então, a história é grande. Em algum ponto da história, as coisas vão começar a ficar mais grandiosas, maiores e maiores, mais personagens vão entrando, mais arcos vão entrando, mais coisas incríveis vão acontecendo, e personagens secundários que não tenham tanto destaque assim, eles vão meio que ficando pra trás, sabe? Acho que isso é uma coisa triste, porque não necessariamente eu acredito que isso precisava acontecer, sabe? Principalmente porque, durante toda a história, nem essa questão do romance da Uraraka, ele acaba sendo desenvolvido depois desse começo tão interessante que ele teve. Tipo, ok, a Uraraka gosta do Midoriya, Midoriya também demonstra um interesse por ela, a Uraraka decide que não vai focar muito nisso pra poder focar na sua vida mais profissional como uma heroína, e ela some da história. Ela aparece de vez em quando só pra você lembrar que ela existe e que ela gosta do Midoriya, aí ela e o Midoriya interagem por, tipo, só uns 2, 3 quadros, e é isso. Qualquer mínimo detalhe que a personagem possa ter, começa a ser resumido na questão dela gostar do Midoriya. Eu lembro que tem um capítulo, cara, do mangá, que, tipo, meio que começou um ano novo, e os personagens estavam pegando uns uniformes novos, alguma coisa do tipo, sabe? E aí eu lembro que a Uraraka, ela pegou um uniforme novo, que tinha uns utensílios mais pesados, uns bagulho de estratégia e tudo mais, que seriam bacana pros poderes dela. E a gente tem, tipo, 2 quadros do mangá que falam sobre isso. Pra logo na próxima página, a gente tem uns takes gigantes das meninas falando sobre como a roupa foi feita no mesmo lugar que o Midoriya fez a roupa dele. E, eles estão combinando, que legal. Ela literalmente teve algumas cenas legais na primeira temporada, depois ela teve umas cenas muito legais na segunda temporada, e aí de repente tudo relacionado ao personagem dela é só uma reunião importante do conselho falando, tá, gente, vamos lá, com quem ela vai ficar no final da história? Midoriya ou Bakugou? Muito pica de pensar que nada do romance foi desenvolvido desde então, nada da parte da história dos pais dela, etc, foi desenvolvido desde então, né? E tudo que a gente teve até agora, né, já que o mangá já tá no seu arco final, foi meio que a luta dela com a Toga, que eu só me recuso a falar dessa luta aqui em voz alta. Link, mas teve gente que gostou. Mano.
Tá aí, essa é a minha resposta. Enfim, não é exatamente uma grande novidade, né? A maioria dos personagens legais e com potencial bacana em Boku no Hero acabaram sendo meio que desperdiçados ao longo da história. Mas eu queria saber de você que tá assistindo aqui. Qual é o seu personagem favorito de Boku no Hero? Ele teve o destaque que você acha que ele deveria ter? Ou então ele não teve o destaque que você acha que ele deveria ter? Comenta aqui embaixo por quê. Obrigado de qualquer jeito. Obrigado por ter assistido. Beijo, abraço, valeu, foi, até mais. Fui!